Bem-vindos ao Maratona de Filmes. Hoje vamos maratonar o filme de mistério e suspense, chamado Antes de Dormir. Alerta de spoilers. Fique atento e se cuide. Christine acorda na cama ao lado de alguém. Ela se levanta, pega algumas roupas e vai até o banheiro. Uma das paredes do banheiro está coberta de fotografias dela com o homem. Ela vê a aliança em sua mão e depois sai do banheiro. Ben está esperando por ela na cama. Ele conta que eles se casaram há 14 anos e que ela tem 40 anos. Enquanto ela se veste, ele explica que ela sofreu um acidente de carro há 14 anos, por causa do qual teve alguns ferimentos que a impediram de lembrar de tudo. Ela consegue guardar informações por apenas um dia, mas quando vai dormir, tudo desaparece. E ao acordar, ela acha que ainda está na casa dos 20 anos. Ele pede que ela confie nele, mas ela está assustada. Enquanto prepara o café da manhã, ele continua contando para ela sobre a vida deles juntos e sobre o casamento. Antes de sair para o trabalho, Ben mostra uma lista de coisas de que ela pode precisar e onde encontrá-las. Ela vê um bilhete dizendo que precisa arrumar uma mala. Ben conta que vai levá-la para viajar por causa do aniversário de casamento deles. Christine fica sozinha, tentando entender tudo o que está acontecendo, quando o telefone toca. A voz do outro lado é do Dr. Nash, que tem trabalhado com ela para tentar recuperar sua memória. Ele diz que Ben talvez não saiba que ela está consultando um médico. Em seguida, pede que ela procure uma caixa de sapatos no fundo do armário. Christine abre a caixa e encontra uma câmera dentro. Nash manda ela ligá-la. Uma gravação dela começa a tocar, na qual fala sobre o problema com sua memória. 2 semanas antes, Christine está em um carro com o Dr. Nash, que admite que o relacionamento profissional deles é um pouco fora do comum, já que ele a busca em casa e a atende sem o conhecimento do marido dela. Christine está assustada e confusa. Eles entram em um estacionamento e ele conta como a encontrou 6 meses antes. Ele explica que é neuropsicólogo e que está preparando um artigo sobre o tipo de amnésia que ela tem. Por isso, se dispôs a fazer o tratamento gratuitamente. Enquanto caminham até o consultório, o Dr. Nash diz que, mesmo ela não lembrando quem ele era quando ele ligou no dia seguinte, ainda assim aceitou trabalhar com ele. Christine mencionou ao marido que estava se consultando com um psicólogo, mas ele foi totalmente contra porque ela já tinha feito terapia no passado e isso só a deixou mais abalada. No consultório, ele entrega a câmera para ela e pede que mantenha um diário em vídeo. O Dr. Nash conta que os ferimentos dela foram causados por um ataque brutal ocorrido 10 anos antes. Eles vieram de golpes repetidos na cabeça. Ela fica confusa porque Ben havia contado outra história. O médico mostra notícias sobre o ataque e ela se pergunta por que alguém tentaria matá-la. Ele explica que ninguém realmente sabe disso além dela. Ao saírem, ele pede que ela não conte a Ben sobre a câmera para que não se sinta pressionada a compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Ele diz onde escondê-la e que ligará de manhã para lembrá-la. Ela concorda com o plano. Naquela noite, enquanto Ben prepara chocolate quente para os dois, Christine vai ao banheiro para gravar a primeira entrada do diário em vídeo. Ela fala sobre sua memória e, quando ouve Ben se aproximando, corre para esconder a câmera e vai para a cama, fingindo que já está dormindo. Christine acorda na manhã seguinte ao lado de Ben. Ele finge que ainda está dormindo. Eles têm a mesma conversa sobre a memória dela, a vida juntos e o passado. Ela não entende o que faz o dia inteiro e fica decepcionada. Mais tarde, ela está novamente no carro com o médico, assistindo ao vídeo. Christine diz que, sem as gravações, acreditaria em tudo o que Ben lhe conta, como a história do acidente de carro. Ela se pergunta sobre o que mais ele mente para ela. O Dr. Nash diz que não pode correr o risco de ligar para o telefone da casa. Christine conta que não quer viver com medo o tempo todo e pergunta se o tratamento que ele está planejando realmente vai funcionar. O Dr. Nash explica que, em casos raros, voltar ao local do ataque pode ajudar a reativar a memória, mas que o principal motivo de levá-la até lá é construir confiança entre eles. Quando chegam ao complexo industrial, eles encontram o zelador. Ele os leva até o lugar onde a encontrou e conta que ela estava nua, apenas com um lençol em volta do corpo e coberta de sangue. Mesmo naquela época, ela não conseguia se lembrar de nada. De volta ao carro, ela pergunta a Nash o que estava fazendo perto do aeroporto. Ele diz que há muitos hotéis na região e sugere que talvez ela estivesse tendo um caso. O laudo médico indicava relação sexual recente. Ela pergunta se foi estuprada, mas o médico diz que o relatório sugere o contrário. Christine não consegue acreditar que poderia ter traído alguém. Mais tarde, ela está no banheiro dizendo que precisa se lembrar do que aconteceu, não importa o que tenha feito.
Ela ouve sons de crianças brincando e vai verificar, mas não há ninguém do lado de fora. Naquela noite, ela entra para tomar banho quando Ben se junta a ela e começa a beijá-la. Enquanto fazem amor, ela tem uma lembrança de alguém com uma cicatriz no maxilar. Eles adormecem juntos e Christine sonha com um quarto de hotel e com o ataque que sofreu. No dia seguinte, o Dr. Nash realiza alguns exames em Christine. Ele mostra fotos que ela precisa identificar. Ela olha as imagens, fica muito abalada e aperta o botão de pânico dentro da máquina de ressonância magnética. Depois, eles conversam na sala de espera, e ele explica que algumas das fotos eram aleatórias e outras faziam parte do arquivo dela. A foto que ele mostrou provocou uma reação distinta no cérebro dela. Christine não sabe quem é a mulher da foto, mesmo com o nome Claire escrito nela. Enquanto janta com Ben naquela noite, ela pergunta sobre Claire. Ben diz que não a conhece e pergunta por que Christine está tocando nesse assunto. Quando ela conta que teve uma lembrança, ele demonstra muito interesse em saber o quanto ela se recorda. Ela menciona algumas coisas, principalmente da foto, e ele diz que não foi a primeira vez que ela se lembrou de Claire. Ben afirma que elas foram amigas um dia, mas que Claire se mudou e que isso não importa mais. Christine insiste que importa, sim. Ben traz uma caixa de fotos que guarda em seu escritório. São fotos dela com Claire. Ela pergunta por que ele escondeu isso dela, e Ben explica que fez isso para protegê-la do fato de que a amiga não conseguiu lidar com a situação dela. Christine pergunta como pode confiar nele se ele esconde coisas, mas Ben diz que nem sempre consegue lidar com tudo. Mais tarde, ela faz uma nova gravação dizendo que Ben está escondendo Claire dela e que não pode confiar nele. Depois disso, ela percebe que colou as fotos de Claire no banheiro. O Dr. Nash liga para Christine e explica tudo novamente. Ela assiste à gravação do dia anterior, aquela em que diz para não confiar em Ben. Então, ela dá zoom e percebe que as fotos que estavam ali no dia anterior agora desapareceram. Ela fica furiosa e começa a revirar o escritório de Ben em busca de alguma coisa. Ela encontra uma chave que a leva até as fotos. Folheando o álbum, tem uma lembrança de Claire dizendo que está grávida. Christine corre para verificar as fotos no banheiro e nos álbuns, mas não há nenhuma evidência de uma criança que ela possa ter tido. Ela olha para a própria barriga e vê as estrias, então se lembra de uma conversa com seu filho. Ela liga para Ben para perguntar sobre a criança e ele volta para casa imediatamente. Christine está abalada e quer saber onde está o filho deles. Ben a abraça e diz que o filho morreu. Já dentro de casa, ele conta que a criança morreu de meningite antes de completar 9 anos. Ele pega outra caixa que escondia dela para que não a encontrasse sozinha e mostra uma foto do filho deles, Adam, quando bebê. Christine chora, mas não se lembra dele enquanto olha as fotos. Ela vê a certidão de nascimento e um bilhete escrito à mão por ele. Ben pega as fotos de volta e, mais tarde, Christine faz outro vídeo no qual diz que, embora o luto talvez não seja algo novo para Ben, para ela é, e que será novo a cada 2 dias, pelo resto da vida. Christine tem outro pesadelo com o homem da cicatriz e com o ataque. Ela acorda apavorada, depois assiste às gravações sobre Adam e chora. Christine começa a desmontar a parede de fotos no banheiro. Quando fala novamente com Nash, ela pergunta se ele sabia sobre o filho dela, e ele responde que eles já tinham falado sobre ele antes. Ela começa a pensar que, talvez, seja melhor não saber de tudo. Christine pergunta ao médico se eles podem ficar sentados ali por um tempo, depois questiona se deve contar a Ben sobre a terapia. Naquela noite, ela e Ben voltam a falar sobre Adam. Ela pergunta se era uma boa mãe antes do acidente. Ben diz que ela o amava muito e por um momento ela tem uma lembrança dele. Christine diz que entende o quanto deve ser difícil para Ben passar por tudo isso repetidamente, mas pede que ele não esconda o filho dela novamente. Ele pede desculpas. Naquela noite, Christine tem mais um pesadelo. Ela está em um hotel e consegue ver o filho lá. Ela encontra um bilhete com o nome Mike escrito, e então se lembra novamente do homem com a cicatriz. Por fim, ela se lembra de partes do ataque. Christine acorda e esquece tudo novamente.
Christine está no carro com o Dr. Nash indo para algum lugar. Quando param, ela diz o nome Mike, afirmando que ele é o homem que a machucou. O médico tenta confortá-la e se inclina para beijá-la, quando ela vê que o nome dele é Mike. Ela se lembra dele a atacando no quarto de hotel e sai correndo do carro. Ele pega uma seringa no porta-malas e corre atrás dela por um longo pier, até conseguir alcançá-la. Mais tarde, Christine está no sofá quando o telefone toca. Ela atende a ligação do Dr. Nash e ele explica que lhe deu um sedativo para acalmá-la, não para fazê-la dormir. Ela se lembra. Ele diz que ela estava confusa e sofrendo de fabulação sobre ele, projetando todos os seus medos e suspeitas nele. Antes de desligar, ele afirma que descobriu algo sobre Ben, que precisará explicar pessoalmente. Ben chega em casa e eles jantam juntos. Ele pergunta com quem ela estava falando ao telefone quando tentou ligar para ela, e ela mente dizendo que estava falando com ele. No dia seguinte, Christine ouve o Dr. Nash explicar como pacientes vulneráveis, como ela podem desenvolver sentimentos por seus psiquiatras. O que é menos comum é que os psiquiatras desenvolvam sentimentos por suas pacientes. Ele diz que isso é antiético. Ela pensa que ele é a única esperança dela e que estão progredindo, quando ele diz que vai encaminhá-la para um colega. O Dr. Nash acha que continuar tratando-a seria antiético, mas acredita que o progresso dela é notável, pois ela se lembrou de assistir à gravação mesmo antes de ele ligar naquela manhã. Em seguida, ele conta que descobriu que Ben a transferiu de um asilo para uma casa de repouso. O médico conseguiu falar com o administrador, que contou que a amiga dela, Claire, estava tentando entrar em contato com ela. Ele entrega a Christine o número de Claire. O administrador também contou a Nash que Ben havia se divorciado dela 4 anos antes. Mais tarde, Christine liga para Claire e deixa uma mensagem dizendo que precisa muito falar com ela. Ela vai até o trabalho de Ben. Quando pergunta se eles são divorciados, ele fica irritado, mas ela insiste pela verdade. Ben diz que foi por causa da morte do filho deles. Primeiro ele se afastou dela, mas depois voltou e afirma que nunca mais vai deixá-la. No mesmo dia, Claire retorna à ligação de Christine. Christine se lembra de pequenos detalhes sobre ela, enquanto Claire conta que ligava constantemente para a casa de repouso onde Christine foi internada. Ela diz que sente saudades e quer vê-la. Elas marcam um encontro em um observatório dentro de 1 hora. Christine vai ao encontro de Claire e espera por ela sentada em um banco. Quando Claire aparece, Christine se lembra dela. As duas sentiram muito a falta uma da outra. Christine pergunta a Claire se foi uma boa mãe, e ela responde que foi ótima. Ben também era um bom pai. Ela pergunta à amiga quem fez aquilo com ela. Elas pegam uma bebida e Claire diz que Christine provavelmente estava tendo um caso. Ela acabou confessando isso para Claire, mas nunca deu detalhes sobre o homem. Claire pede desculpas por ter contado a Ben, mas diz que precisou fazer isso, já que também havia contado à polícia. Christine acha que esse é o motivo pelo qual Ben nunca fala com ela sobre nada, nem mesmo sobre ela mesma. Claire conta que, depois do acidente, tentou ajudar Ben, e os dois passaram muito tempo juntos, acabando por dormir juntos. Por causa disso, ela decidiu se afastar deles. Antes de Christine ir embora, Claire entrega um bilhete que Ben deixou para ela guardar, caso um dia Christine estivesse em condições de ler e entender. A carta explica os motivos pelos quais ele a deixou. Nela, Ben diz que a principal razão foi a felicidade e o bem-estar do filho deles, que não aguentava mais vê-la naquela situação. Christine termina de ler a carta quando Ben chega em casa. Ela grava um vídeo falando com Ben, dizendo que quando ele assistir, já saberá de tudo, inclusive que o único sentimento que ela tem por ele é amor. Mais tarde, Christine mostra o vídeo que gravou para Ben e começa a contar tudo o que vem acontecendo nas últimas semanas.
Ela fala sobre o Dr. Nash e Ben fica furioso por ela ter escondido isso dele. Quando ela diz que o perdoa e que o ama, ele a agride. Christine liga para Claire e conta o que aconteceu com Ben. Ela diz que vai ligar para ele e retornará para Christine em seguida. Enquanto isso, Christine grava um vídeo dizendo que ele bateu nela. Claire liga de volta e conta que Ben vem morando sozinho e não a vê há 4 anos. Ela pede para Claire descrevê-lo para ela. As descrições não batem. Claire diz que Ben tem uma cicatriz no lado do rosto e Christine tem um flashback. O Ben que ela conhece volta à sua mente e ela corre para o banheiro para checar nas fotos se ele tem uma cicatriz. Quando não vê nenhuma, Claire diz que o homem com quem ela está vivendo não é Ben. De repente, Christine percebe que todas as fotografias na parede foram adulteradas. Ela começa a se lembrar do ataque e implora para Claire ajudá-la, mas não consegue lembrar o endereço dela. Claire diz para ela descobrir, enquanto Ben tenta entrar na casa. Ela tem outro flashback do ataque e então abre a porta. Ben não está lá. Christine desce as escadas e tenta sair pela porta principal, mas a encontra trancada. Ela acha a chave da porta dos fundos e sai da casa, quando de repente Ben a agarra. Christine acorda na manhã seguinte em sua cama com Ben. Ela vai ao banheiro, vê as fotos e depois sai para encontrá-lo, sentado na cama, dizendo quem ele é. Quando ele sai, o médico liga e manda ela procurar a câmera. Ela só encontra a gravação em que diz que ama Ben. Depois disso, percebe um hematoma na bochecha. O telefone toca e dessa vez é Ben, perguntando se está tudo bem. Ele está com o celular dela, que Claire está tentando ligar. Ben a lembra de arrumar as malas para o aniversário deles. Ela diz que o ama. Mais tarde, Nash tenta ligar para Christine, quando é chamado à recepção principal. Ben encontra com ele e se apresenta. Nash pergunta como Christine está, e Ben manda ele ficar longe dela. Naquela noite, Ben e Christine vão de carro até um hotel perto do aeroporto. Ela pergunta se é realmente o aniversário deles, e ele diz que não é o de casamento, mas um de outro tipo. Christine não entende por que ele a levou até lá. Ele lhe dá uma taça de champanhe e diz que quer que ela se lembre do ataque. De repente, ela se lembra de que ele é, na verdade, Mike. Christine pergunta onde está Ben, e Mike diz que o marido dela a deixou, enquanto ele ficou. Ele a tirou da casa de repouso com documentos falsos, com a intenção de cuidar dela. Mas agora ele está cansado de mentir e quer que ela se lembre de tudo. Christine se recorda do dia do ataque e dele a ameaçando, dizendo que ligaria para o marido dela antes de agredi-la. Ela percebe que foi ele quem a atacou. Ele diz que se odeia pelo que aconteceu e implora para que ela não vá embora. Christine fica apavorada, pois lembra de detalhes da noite em que ele a atacou. Mike continua implorando para que ela não o deixe, mas então se afasta para ver se ela vai embora e quando ela tenta sair, ele a agride novamente. Ele diz que ou eles irão embora juntos ou não irão de forma alguma. Em seguida, ele começa a apagar todas as gravações dela da câmera e diz que ela está livre. Mike manda ela beijá-lo e ela o faz por medo. Ele diz que ela precisa esquecer Ben e Adam, porque eles já a esqueceram. Christine percebe que Adam não está morto e ele começa a espancá-la novamente. Ela revida, mas ele a domina e começa a estrangulá-la. Christine o esfaqueia e tenta fugir, mas ele a agarra de novo. Por fim, ela consegue incapacitar Mike, foge do quarto e aciona o alarme de incêndio. Ambulâncias e a polícia cercam o hotel. Christine está na parte de trás de uma ambulância, gravando um novo vídeo explicando tudo o que aconteceu com ela. Mais tarde, o Dr. Nash entra no quarto do hospital e a acorda, dizendo quem ele é. Ele conta que está ali como amigo e não como médico. Como ela precisa de alguém para cuidar dela,
Claire irá buscá-la e levá-la para morar com ela. Ele pergunta se ela se lembra de Claire. Christine diz que sim. Nash continua conversando, dizendo que Mike ficará preso por muito tempo pelo que fez com ela. Então, ele diz que tem uma visita para ela, que pode ser um avanço decisivo em seu tratamento. Nash se vira e Ben, seu verdadeiro ex-marido, está à porta. O Dr. Nash o deixa entrar no quarto. Ben se aproxima e diz que é o Ben dela, que nunca teria ficado longe se soubesse que ela estava em perigo. Ele se senta e começa a falar sobre Adam. Ben diz que os dois a amam muito. Ele sai para buscar Adam. O menino entra no quarto e se aproxima da mãe. Ele se apresenta para ela e Christine começa a se lembrar de algo que costumava dizer para ele quando era pequeno. Christine finalmente se lembra dele. Eles se abraçam enquanto ela diz que ele é o seu Adam. Obrigado por assistir mais um vídeo do Maratonando Filmes. Deixe o like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!